Ok, agora dá para ouvir. Tá. Desculpa, gente. Então, obrigado, Solimar, né? Foi sem som, né? Eu desliguei o microfone e eu esqueci, liguei ele de novo. Tá. Eu só quero ver que uma pessoa me fale que tem som, tem um pouco de delay. Sim, tem som, tem som. Ok. Então, vamos começar. Eu quero começar. Nesta live a gente vai falar sobre as declinações. E agora sim, obrigado, Solimar. Eu vou falar sobre as declinações da preposição et. Mas eu quero começar com um resumo pequeno, com uma revisão pequena sobre a aula anterior, tá? Então, na aula anterior a gente estudou que a preposição et indica objeto direto definido. Eu sei que esta classificação de objeto direto definido não existe em português, mas em hebraico existe, por isso eu uso este termo. Então, o que é objeto direto? A gente explicou. Objeto direto é um objeto que antes dele não tem nenhuma preposição. Por exemplo, peraí, eu, eu quero comprar o computador. Estou em inglês, por isso tem estas linhas vermelhas. Tá. Eu quero comprar o computador. Computador é um objeto direto porque não tem nenhuma preposição antes dele. E temos o artigo, por isso ele é um objeto direto definido. Só pensam que em hebraico eu vou colocar aqui a preposição et, né? Tipo, eu quero comprar et o computador, ou em hebraico, não vou colocar aqui sinais massoréticos, porque isso é uma revisão. Ani רוצה לקנות, comprar, et המחשב. מחשב é um objeto direto. המחשב, objeto direto definido por causa da preposição do artigo ha, desculpa. E por isso eu coloquei a preposição et antes dele. Tranquilo? Tá. Outra coisa pequena que eu não falei na aula anterior, os pronomes pessoais também são definidos, né? Eu não posso colocar artigo antes de um pronome pessoal. Isso é muito importante para a gente poder entender as declinações, ou pelo menos uma das declinações da preposição et. Porque nesta live a gente vai estudar só uma destas declinações, tá? Então, gente, vamos começar. Só vamos ver quem está conosco. Tá, Ferreira, e Adiel, e Edson, e Flávio. Olá a todos. Vamos começar. Só um minutinho. Ok. Ótimo. Tá. Então, a primeira declinação da preposição et, e nesta live a gente vai estudar só esta declinação. Então, a gente falou sobre objeto direto definido, que antes dele sempre temos a preposição et. Mas, o que acontece quando um pronome pessoal ocupa a função de um objeto direto? Isso acontece, né? Por exemplo, se a gente falar a frase seguinte: eu vi o computador. Então, a gente explicou. Computador é um objeto direto e tem o artigo antes dele, por isso é um objeto direto definido e eu devo colocar a preposição et antes dele em hebraico. Mas se eu tenho a frase seguinte: eu ouvi ou eu vi você. Neste caso, temos um pronome pessoal que ocupa a função de um objeto direto. Ele funciona como um objeto direto nesta frase, ou nesta frase eu destaquei a palavra errada, né? Claro que é o, o pronome pessoal do caso oblíquo, que é o, né? Então ele ocupa a função de um objeto direto. Então eu devo colocar, e ele é definido, como a gente explicou, em hebraico, o pronome pessoal é definido e eu não posso colocar o artigo antes dele. Então isso significa que eu devo colocar a preposição et antes dele. Mas como a gente faz isso? De acordo com esta lógica,
eu deveria dizer ראיתי, eu vi, depois et, אתה. אתה significa você, né? ראיתי את אתה, ok? ראיתי, אתה é você. Você aqui é é um pronome pessoal que ocupa a função de um objeto direto, por isso eu devo colocar a preposição et antes dele. Só que se isso fosse assim, foi muito fácil, mas infelizmente é um pouco mais complicado. A gente não pode dizer esta frase, ראיתי את אתה, né? ראיתי, eu vi, et אתה. Não dá para dizer isso. Então, o que a gente faz? A gente precisa agora estudar um pouco sobre um assunto muito básico em hebraico, que se chama tsuran sofi em hebraico, ou sufixos pronominais, tá? Eu só quero ver se tem aqui uma pessoa que não entendeu uma coisa. Vamos ver se temos perguntas. Vejo que não tem perguntas, então vou voltar depois para ver, tá? Então, o que é tsuran sofi? O que é sufixo pronominal? São sufixos que representam pronomes. Podem representar pronomes pessoais ou pronomes possessivos. Tem alguns tipos de sufixos pronominais, mas nesta live, nesta aula, a gente vai estudar só um deles, o que a gente precisa estudar, né? O sufixo que a gente coloca no fim da preposição et, tá? Então, vamos ver só como isso funciona. Então, temos estas frases: eu quero ver você ou eu quero ver ele. Até onde eu sei, a forma mais correta é eu quero ouvir, né? Ou eu quero te ver, ou eu quero ouvir. Mas eu vou usar aqui a linguagem mais coloquial do Brasil, né? Do português brasileiro, tá? Então, como a gente já viu, teoricamente, eu deveria dizer אני רוצה, eu quero, לראות, né? Ver. אתה aqui é um pronome pessoal que ocupa a função de um objeto direto. E אתה é um pronome pessoal, por isso ele é definido. Então, eu deveria colocar a preposição et aqui e também aqui antes do pronome pessoal who, que significa ele. A propósito, eu tenho um vídeo sobre os pronomes pessoais em hebraico. Caso você ainda não conheça este assunto, por favor, assista este vídeo, tá? Mas a gente não fala assim. Então, o que a gente faz? Vejam bem. אני רוצה לראות, eu quero ver, אותך, né? Quase sempre a preposição et, né? Quando ela indica um pronome pessoal que ocupa a função de um objeto direto, ela vai começar com ot e depois um sufixo pronominal, um tsuran sofi, que representa pronome pessoal. Neste caso, ha, esta letra aqui, que se chama kaf sofit, ou kaf final, com kamatz. Este ha, este sufixo, representa o pronome pessoal אתה. אני רוצה לראות אותך, tá? E aqui, quando temos אני רוצה לראות, né, eu quero ver ele, eu vou dizer אני רוצה לראות אותו, tá? A gente, de novo, começa com ot, né, quase sempre, e depois a gente coloca o sufixo pronominal, que representa, neste caso, o pronome pessoal who. E aqui é simplesmente a letra Vav com este pontinho aqui, que se chama rolam, e tem a vogal O, né? אני רוצה לראות אותו. É assim que funciona. Então, o que a gente agora precisa fazer para dominar este assunto? A gente precisa, primeiramente, ver todos os sufixos pronominais, né? Que a gente pode colocar depois da preposição et. E a coisa mais importante é praticar. Por quê? A gente pode estudar as regras, mas isso não vai nos ajudar na hora de falar. Para falar naturalmente, a gente deve inventar frases com
a preposição et e com pronomes pessoais que ocupam a função de um objeto direto. Gabriel, isso porque o verbo é transitivo, certo? Yochai, sim, certo, é um verbo transitivo, certo? Tá, ok. Vamos continuar agora para ver todos os... Isso, um minutinho. Vamos ver todos os pronomes, os sufixos pronominais. Isso, estou pronto. Vamos lá então. Essa aqui é a tabela de todos os sufixos, né? Eu quero só que vocês vejam que quase sempre a preposição et começa com o, quase sempre, exceto de da segunda pessoa no plural, né? Tanto no masculino quanto no feminino, que começa com et. Na linguagem coloquial, todo mundo fala também aqui ot, né? Por exemplo, se aqui está escrito etchem, que quer dizer tipo et vocês, masculino, todo mundo fala otchem, né? Otchem ou otchem, ok? Então, a gente não vai decorar agora todos os sufixos pronominais, porque isso não é muito eficiente. Primeiramente, a gente não pode fazer isso nesta aula, mas eu sim vou colocar no meu site esta slide inteira, vou colocar lá no meu site. Eu já coloquei as slides dos aulas que eu já fiz, né? Os dois lives que eu já tinha feito, no meu site já tem slides destas lives. Eu vou colocar também esta slide, mas o que eu quero que vocês entenderem a estrutura. Sempre entender a estrutura é muito mais importante e vocês podem praticar frases através de frases completas. É muito mais fácil lembrar e não como pessoas, eu vi que pessoas lembram de cor, tá? Primeira pessoa singular, o sufixo é i. Segunda pessoa singular masculino é ha. Segunda pessoa feminino singular é ar. Não fazem isso, não façam isso, né? Lembram frases completas, decoram frases completas, é muito, muito mais eficiente. E claro, como eu sempre falo, exposição ao idioma, que é muito, muito importante, tá? Já tem no site Ferreira Silva Fala? Sim, já tem no site as slides das primeiras duas lives que eu já fiz, né? Desta live ainda não. Eu vou colocar esta slide ou hoje ou amanhã, vamos ver. Depende do meu tempo, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Vamos começar com o singular. Ani roe oti. Ani eu, roe vejo, oti, né? Me, tipo eu me vejo, né? Ani roe oti. Eu tenho aqui a preposição et, começa com ot, né? E depois a vogal i e o consoante yud. Oti. Esse aqui é o sufixo da primeira pessoa singular, tá? Ani roe oti, eu me vejo, ok? Ani roe otcha, eu te vejo, masculino. Ani roe otcha, esse aqui que a gente já viu, né? A letra kaf sofit, kaf final com kamatz, é o sufixo da segunda pessoa masculino. Ani roe otcha, eu te vejo. Eu te vejo ou eu vejo você masculino. Para o feminino, eu vou dizer raiti otar. Aqui eu mudei um pouco o verbo. Raiti é no passado. Eu vi você. Otar. Aqui este tsuran sufixo pronominal, né? Ach, vogal a, com raf, sufit, k final sem vogal, é o sufixo da segunda pessoa singular feminino. Raiti otar, ok? Ani, eu, emtsa, vou encontrar ou encontrei. Ani emtsa, eu encontrei. Oto, oto é, de novo, a gente começa com ot e depois este sufixo que a gente já viu, né? Este vav com rolam,
oto, né? Aqui este sufixo representa ele, representa o pronome pessoal ele. Hu, ele, yimtza, vai encontrar ou encontrará, otá, ok? Otá. De novo, a gente começa com ot e aqui temos a vogal A e a letra R. Agora, a respeito deste pontinho aqui, isso não é um dagesh. Isso não, se vocês sabem o que é dagesh, já pessoas me falaram por que tem aqui um dagesh. Isso não é um dagesh. O nome deste ponto é mapik. Mapik é uma palavra aramaica. Mapik significa lehotzi, como, mais ou menos como sair, né? Porque a gente precisa sair ou vamos dizer, pronunciar esta letra. Agora, na linguagem coloquial, ninguém pronuncia esta letra Re aqui. A gente simplesmente fala otá, ok? Mas, vamos dizer que a pronúncia mais correta, se eu, por exemplo, ler na Torá, eu vou dizer otá, otá, tá? Ani roe oti fica estranho para nós em português. Sim, eu concordo. Muitas coisas ficam estranhas em português, mas faz sentido em hebraico. E claro que o oposto também está certo. É aí, Gabriel. Vamos fazer o quê? A gente precisa agora pensar em hebraico e não em português, tá? Anar, por exemplo, se eu me vejo no... Ai, nossa, esqueci a palavra. Onde é que isso acontece? Eh, Esqueci a palavra. Em hebraico a palavra é mar'a e em português a palavra é não aparência. Ah, nossa, não aparência. Espera aí. Nossa, eu esqueci a palavra. Mas se eu vejo, por exemplo, um vídeo, eu posso dizer, e eu estou neste vídeo, eu posso dizer Ani roe oti, né? Ani roe oti. Tem outra forma para dizer isso, mas eu não quero falar sobre isso agora, não quero complicar vocês. Tá, então vamos continuar. Vamos para o plural, tá? Anachnu, nós, ohavim, amamos, otanu. De novo, a gente começa com ot e a gente coloca aqui a vogal a e o sufixo nu. Vejam que às vezes é muito semelhante como o pronome, o próprio pronome, né? Porque nu aqui, este anu, né? Representa o pronome pessoal nós, em hebraico, anachnu. Então, como este nu, no fim do pronome, a gente tem este nu aqui como um sufixo pronominal da preposição et, certo? Isso acontece também com ani, que temos este yud, e temos aqui também este yud. Mas não sempre, isso não sempre acontece, só às vezes, né? Então, anachnu ohavim otanu, nós, vamos dizer literalmente, nós amamos nós, né? Nós amamos nós. Sim, Gabriel, não faz sentido em português, mas em hebraico faz todo o sentido, né? Anachnu ohavim otanu, tá? Anachnu ohavim etchem. Nós amamos vocês. Agora aqui, segunda pessoa plural é a exceção. Segunda pessoa plural, tanto masculino quanto feminino. Aqui é o masculino, etchem. Vocês masculino. Começa com e não com o, né? Agora, na linguagem coloquial, quase todo mundo fala Anachnu ohavim otchem, né? Como oti, Otra, otach, quase todo mundo fala otchem, né? O correto é etchem. Por exemplo, no Tanakh, na Bíblia, vocês não vão encontrar otchem, mas só etchem, como eu coloquei aqui. Então, eu quero ensinar a maneira correta, mas qualquer pessoa tem, claro, pode escolher a maneira que ele quer falar, né? Etchem. Então, aqui o sufixo pronominal é chem. Chem. Anachnu ohavim etchem. Nós amamos vocês, masculino, tá? Raiti etchen. Eu vi, raiti, né? Raiti, eu vi. Etchen. Aqui com a letra nun, né? Aqui é etchem e aqui é etchen
com a letra Nun. Com a letra Nun é para o feminino. Raiti etchen, eu vi vocês, feminino, tá? Desculpa, eu não me sinto muito bom hoje. Tô com antibiótica, mas... E tô cansado, mas tô aqui, né? Eu não posso cancelar a live, né? Então, kibalti quer dizer eu recebi, kibalti otam, ok? Aqui de novo a gente começa com o e temos aqui este sufixo pronominal kamatz, vogal a e mem sofrito aqui, otam, kibalti otam, eu recebi eles no masculino, né? Eles. Kibalti otan é no feminino. Eu recebi elas. E de novo, a diferença entre masculino e entre feminino é aqui, a última letra. Mem para masculino, nun para feminino. Tá, amigos? Vamos ver se temos perguntas. Ok, vamos ver. Edson, obrigado, espelho. Isso é a palavra, né? Espelho. Obrigado. Se eu me vejo no espelho. Isso que eu queria dizer. Obrigado, Edson, para me ajudar. Boa noite. Por que não tem o pronome pessoal no feminino ani? Tá, Daniel César Souza. Simplesmente porque em português não tem pronome pessoal feminino para você, né? Não sei. Ani não é feminino, né? Ani não é masculino, desculpa. Ani quer dizer eu. Não importa tanto o feminino, tanto o masculino. Como em português a gente não tem pronome pessoal feminino e masculino na segunda pessoa, né? A gente fala você tanto para um homem quanto para uma mulher. Em hebraico, isso é o que acontece também na primeira pessoa. Ani, tanto no singular quanto no plural, né? Veja bem. Temos aqui ani, certo? No singular significa eu, tanto para masculino quanto para feminino. Uma mulher vai dizer ani, um homem também vai dizer ani. Isso que acontece também no plural. Anachnu, né? Grupo de homens vão dizer anachnu e grupo de mulheres vão dizer anachnu. Então, na primeira pessoa não temos esta diferença, né? Temos essa diferença quase sempre. Você precisa dizer obrigado. Pelo menos uma vez a gente não tem esta diferença, tá? Joseu. No caso do ani emtsa oto, o pronome pessoal ani pode ser suprimido normalmente na linguagem coloquial. Ah, entendi. Sim, tá, sim. O que acontece, tá? Eu vou explicar a pergunta de Joseu. Então, eu coloquei aqui a frase ani emtsa oto, ok. O que acontece? Vamos falar só um pouco sobre as frases, ok? No presente, aqui, roé significa vejo, ok? Agora, no presente, não, o verbo, ele tem a mesma colocação entre as pessoas. Ou seja, ani roé, ata roé, hu roé. Espera aí, vamos fazer isso com o Word, será mais fácil eu explicar, tá? Então, ani roé, ani significa eu. Ani roé, ata roé e hu, ele, roé. Não tem diferença. Ani, ata, hu. Eu, você, ele. O verbo fica a mesma coisa aqui com a vogal e, né? Ani roé, ata roé, hu roé. Agora, tem diferença no presente entre singular, plural, masculino e feminino. Mas entre as pessoas não tem diferença. Ou seja, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa no singular masculino tem a mesma colocação. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa no feminino tem a mesma conjugação, ok? Etc. também no plural, ok? Só que o que acontece no futuro que temos diferença. E no futuro, ani emtsa, esta letra aqui, Aleph, né, já indica que
é a primeira pessoa. E por isso eu não devo dizer ani. Eu posso, isso foi a pergunta de Joseu. Eu posso simplesmente dizer emtsa oto. Não tem problema. Pode dizer emtsa oto. Agora, no futuro é um pouco mais comum sim colocar o pronome pessoal ani. Veja bem, aqui no passado, raiti, né? Eu já tenho aqui, pela conjugação deste verbo, sem o pronome pessoal ani, né? Eu já sei que está escrito eu vi. Isso que está escrito aqui, essa é a colocação da primeira pessoa no passado. Então, eu não coloquei ani, raiti etchen. Eu posso colocar, mas não coloquei. Aqui eu coloquei. Por que eu coloquei? Eu vou te dizer por que eu coloquei. Eu vou voltar para o nosso Word e eu vou te explicar por que eu coloquei. Então, ani emtsa, eu vou encontrar, tá? Ani emtsa, eu vou encontrar, ok? Ani emtsa. Agora, para ele, eu vou colocar assim. Hu imtsa. Hu imtsa, ele vai encontrar hu imtsa. Vamos colocar a transliteração também. Hu imtsa, ok? Então, ani emtsa, hu imtsa. Tem diferença, então eu não devo colocar aqui o pronome pessoal, certo? Só que, na linguagem coloquial, é um erro, mas quase todo mundo fala assim. Quase todo mundo fala ani imtsa, né? Que isso não faz sentido. Como eu vou dizer em português, eu encontrará, né? Ou eu vai encontrar. Não faz sentido, né? Mas a maioria das pessoas falam assim, ani imtsa e não ani imtsa. E por isso, no futuro, geralmente eu sim quero colocar o pronome pessoal ani para a gente ter certeza que a gente fala sobre a primeira pessoa, tá? Vamos ver se temos outras perguntas. Que ótimo, não sabia das aulas de hebraico online. Vicente Júnior, tudo bem com você então? Estas lives são novas também para mim. Eu fiz a primeira live há 3 semanas e eu espero continuar com estas lives, né? Qualquer semana. E ainda não tenho um horário fixo porque é muito difícil para mim, principalmente por causa do fuso horário. Mas eu vou marcar sim um horário fixo. Tá, Denise, desejo melhoras. Muito obrigado, Denise, muito obrigado. Tá, אנחנו אוהבים אותה. Pode traduzir assim? Gabriel, sim, nós a amamos, né? אנחנו אוהבים אותה. Como eu expliquei aqui. Vamos ver. Não tenho aqui esta frase, né? Temos aqui otá, mas o índice alta. Sim, mas como você falou mesmo, vamos ver isso no Word, tá? Vou responder para você no Word. Ok, tá. Então, vamos colocar até os sinais. Anachnu significa nós, certo? Ohavim, amamos. Ohavim, nós amamos. E aí, temos aqui a preposição et, mais o sufixo pronominal aqui, esse é o sufixo pronominal aqui. A letra He e antes dela a vogal A. Ota. Anachnu ohavim ota. E na transliteração, Anachnu ohavim ota. Né? Assim, ota. E isso aqui é o sufixo da terceira pessoa feminino. Ota, ela. Anachnu ohavim ota. Né? Nós a amamos. Exatamente isso que eu falei. Vamos ver se temos outras perguntas. Acho que não me fiz entender. Por que não é ani roiti otach? Por que não é ani roiti otach? Veja bem. Primeiramente, Daniel César. É raiti, né? Não roiti, raiti. Ani raiti quer dizer eu vi.
Agora, se eu quero dizer otar, eu posso dizer otar, né? Ani raiti otar quer dizer eu vi você feminino. Eu posso dizer Anira. Ah, agora eu vi que você corrigiu, Raiti. Isso. Então, Anira iti otra quer dizer eu vi você masculino. Eu espero que agora você entende, ou talvez eu ainda não entendi exatamente o que você não entendeu, né? Então você pode perguntar de novo. Mas Anira iti significa eu vi. E depois, se eu quero colocar um pronome pessoal, eu devo colocar antes dele a preposição et com o sufixo pronominal adequado, né, para a pessoa que neste caso que eu vi, né? Espero que agora você tenha entendido. Se não, pode perguntar de novo, tá? No passado só se coloca para ele, ela, eles e elas. Hana, no passado também só coloca. Coloca o quê? Desculpa, não entendi a pergunta. O que eu coloco? Para ele, ela, ele e eles. Não entendi a pergunta, desculpa. Se você fala sobre o pronome pessoal que eu coloco antes do verbo, foi isso a pergunta? Não tenho certeza, então pode perguntar de novo. Eu quero, eu gosto, tudo significa ani roe. Eu quero significa ani rotze. Eu gosto significa ani ohev ou ani mechabev, né? Aí Edson. Eu quero não significa ani roe. Ani roe significa eu vejo, né? Essa era a minha pergunta, Daniel. Espero que você entendeu, se não pode escrever de novo. Depois faça um grupo de WhatsApp também aprendizado. Então, Erionaldo. Erionaldo, na verdade, eu faço parte de alguns grupos de hebraico. Em parte deles, eu sou administrador. Eu não tenho um grupo de WhatsApp com um estudo organizado, mas qualquer pessoa que queira entrar num grupo de WhatsApp de brasileiros que estudam hebraico, eu estou nestes grupos, mas não sempre acompanho os grupos, eu tento, mas por falta de tempo não sempre. De qualquer forma, qualquer pessoa que queira entrar nestes grupos pode me mandar uma mensagem em privado para o meu Facebook, Hebraicando com Yohai, e eu vou colocá-lo lá, tá? Eu vou entrar, encontrei, tem diferenças no hebraico. Edson, não entendi a pergunta. Eu vou entrar, eu encontrei, tem diferença no hebraico. Eu vou entrar, quer dizer ani ekanes, né? Eu vou entrar ani ekanes. Vou escrever para você, tá? Essa aqui foi a pergunta de Edson. Não dá para ler aqui. Tá. Eu vou entrar, eu encontrei. Tem diferença no hebraico. Então, eu vou entrar em hebraico. Eu vou entrar seria ani ekanes, tá? Eu vou entrar ani ekanes. E eu encontrei, tá? Encontrei tem dois sentidos. Ou matzati, desculpa, matzati, no sentido de eu encontrei dinheiro na rua, né? Ou tem também o sentido de nifgashti. Nifgashti quer dizer eu encontrei uma pessoa, né? Ou né, no sentido de encontro de amigos, por exemplo. Ontem eu encontrei meu amigo, né? No sentido de encontro, de fazer uma reunião, por exemplo. Então, isso aqui, nifgashti com um amigo, e isso aqui, matzati, uma coisa, ou seja, encontrei dinheiro, por exemplo, na rua. Tá? Dá para entender agora? Isso vale também para os verbos querer, fazer e todos que terminam em A. Querer e fazer. Mas o que vale, Hannah? O que vale? Querer e fazer em hebraico realmente acabam com a letra H, certo?
em parte das conjugações deles, né? Ah, você fala sobre o ponto dentro da letra re. Eu ainda não entendi a sua pergunta. Mil desculpas. Quero te responder, mas ainda não entendi exatamente a sua pergunta. Vamos ver se tem outras perguntas. Gente, tem muitas mensagens. Nossa. Denis Souza pergunta o seguinte. Peraí. Ao invés de colocar eu receber vocês, posso dizer eu os vi? Não, eu os vi quer dizer receber e ver, né? Não é um verbo, mas eu posso dizer eu os vi. Eu posso dizer eu os vi, mas para mim isso parece uma pergunta em português. Desculpa, não sou um professor de português, então não entendi a pergunta. Moé, como funcionará a temática das aulas? Quais serão os temas? Tá. Então, gente, Vicente faz aqui uma pergunta importante e vou colocar a pergunta dele aqui na tela. E na verdade eu já falei sobre isso numa postagem. O que acontece que geralmente eu vou escolher um tema. Agora, claro que tem um raciocínio nos temas. Então, se por exemplo na última live eu ensinei sobre a preposição et, na forma básica dela, sem sufixos pronominais. Hoje eu falei sobre a preposição et com sufixos pronominais, né? A preposição et antes de um pronome pessoal, certo? Mas eu escrevi na minha, acho que há, sei lá, 2 ou 3 postagens, não lembro, há 2 dias talvez, eu escrevi sobre isso. Qualquer pessoa que tem uma ideia para um tema, eu estou aqui e não posso garantir que eu vou fazer uma live sobre esse tema, mas quero ouvir. E se eu achar este tema, né, legal, interessante, né, sim, vou fazer um tema sobre o que vocês querem. Vou fazer uma live sobre isso. Muito obrigado, Rabazila e Edson. Com prazer, parabéns pela sua explicação. Ok. Solemar faz aqui uma pergunta. Isso tem muito a ver com o nosso estudo, tem mais a ver com a aula anterior, mas ainda é muito importante, né? Então, a pergunta é o seguinte. Espera aí. Ok. Como fica? Eu vou encontrar meu amigo. Opa. Ok, vamos começar com o hebraico. Eu vou encontrar meu amigo, Ani. Eu, Emtsa, vou encontrar ou encontrarei. E agora é muito importante, né? Eu vou colocar aqui a palavra Haver Sheli, ok? Tá. Eu, Ani, Emtsa, vou encontrar. Não vou encontrar, desculpa. Epagesh. Emtsá significa vou encontrar também, mas em outro sentido, de encontrar uma coisa, né? Eu encontrei dinheiro na rua, como eu falei. Ani efgosh. Ani efgosh. Eu vou encontrar meu amigo, Haver Sheli. Vejam bem, aqui a palavra Haver, que significa amigo, Sheli significa meu. É um pronome possessivo. Também no meu canal, no YouTube, Hebraicando com Yochai, eu fiz um vídeo sobre os pronomes possessivos em hebraico. Vocês podem assistir lá, né? Então, Haver Sheli significa meu amigo. Mas, o que acontece é que, quando eu falo sobre Haver Sheli, mesmo que não tenha aqui o artigo ha, né? Não tem aqui ha Haver. Eu posso colocar ha Haver, eu posso colocar só Haver, sem um artigo. Meu amigo ou o meu amigo, né? Mas quando eu falo sobre Haver Sheli, eu falo sobre uma pessoa específica. Por isso esta pessoa é definida. E por isso eu posso sim dizer Aniv Gosh et Haver Sheli. Assim, eu vou colocar et. Agora por quê? Haver Sheli aqui, né, ou Haver, é um objeto direto, né? Eu vou encontrar meu amigo. Não tem uma preposição antes dele. Então, ele é um objeto direto
E por causa do pronome possessivo, חבר שלי, ele é um objeto direto definido, porque a gente fala sobre uma pessoa específica. E por isso eu posso colocar aqui את. אני אפגוש את חבר שלי. Ok? Tá, são declinações de et e teoti, certo? Tá. Aqui outra pergunta de Gabriel. São declinações de et. As declinações de et são ou realmente começam como a gente estudou, ot, né? E depois pode ser oti, otra, otar, otam, desculpa, otam, etc. Ou it. Já é outra coisa. Aí é iti, itra, ito. É outra declinação da preposição et. Como você colocou lá na mensagem, mas eu não quero falar sobre esta declinação hoje, né? Não quero complicar as pessoas porque este assunto já é muito complicado. Eu gostaria de aprender como se fala a minha cabeça dói. As pernas doem. Ok, Hannah. Vamos te ensinar. Ok. Essa aqui é a frase, as frases que Hannah quer saber como a gente fala em hebraico. Ok. Um pouco mais pequeno, né? Um pouco menor. Em hebraico a gente fala mais pequeno. No português não faz sentido. Tá. Então, como se fala a minha cabeça dói, eu posso dizer ou כואב לי הראש, que literalmente significa uma coisa como dói para mim a cabeça, né? Uma coisa assim, dói para mim a cabeça. É muito diferente, peraí, muito diferente do que a estrutura em português, mas é assim que a gente fala, tá? Agora, se eu quero dizer as pernas doem, eu vou dizer coavot, coavot li haraglaim, tá? Vamos colocar aqui também a transliteração coavot, doem, li, para mim, artigo, o, né? Raglaim. Nossa. Haraglaim, ok? As pernas, né? Koavot li haraglaim. Eu posso também dizer que yesh li, eu tenho ke'ev rosh, né? Dor de cabeça. Tipo, eu tenho dor de cabeça. Isso que esta frase significa literalmente. Sei que em português a gente não fala assim, né? Yesh li, né? Para mim. Para mim, כאב ראש, tá? Também é outra forma. Ou יש לי, para mim, כאב. Aqui eu vou dizer geralmente ברגליים, talvez, né? Nas pernas. Eu posso dizer כאב רגליים, mas é mais comum dizer assim. Ou, na verdade, como eu escrevi antes, הרגליים שלי כואבות. Tá? Vamos ver se tem outras perguntas, porque eu já acabei de falar, na verdade, sobre o nosso tema. E o verbo mechapes. O que você quer saber sobre o verbo mechapes em hebraico? Como você quer saber como a gente fala mechapes em hebraico? Peraí. Mechapes significa procurar, né? Mechapes significa procurar, né? Na verdade, mechapes tem outro sentido. Mechapes, né? Mechapes tem a ver com a palavra tachposet. Conhecem esta palavra? Tachposet. Tachposet significa fantasia, né? Fantasia. Então, mechapes, por exemplo, eu posso dizer Ani mechapes et habanot sheli. Isso é legal.
Porque esta frase tem dois sentidos. Ani mechapes et habanot sheli. Ani mechapes et habanot sheli. Vamos ver esta frase, tá? Então, primeiramente, temos aqui mechapes, né? Mechapes. Eu posso entender esta frase assim, ou eu estou procurando as minhas filhas, não encontro as minhas filhas, eu estou procurando as minhas filhas. Ou mechapes no sentido de fantasia, eu estou colocando fantasia nas minhas filhas, né? Eu posso entender esta frase nas mesmas maneiras, né? Mas vejam bem, se a gente já falou sobre esta frase, eu coloquei aqui a preposição et. E por quê? Porque vejam bem, temos aqui procurar, né? E depois não temos, se eu escrever esta frase em português, a gente vai ver isso também. Eu estou procurando as minhas filhas, né? Então, filhas aqui é um objeto direto, certo? E ele é um objeto direto definido. Temos aqui o artigo, certo? Como aqui temos o artigo ha, certo? Então, é um objeto direto com o artigo ha e aqui também com o pronome possessivo sheli, né? Então, eu vou colocar a preposição et, tá? Outro exemplo para esta preposição. Toda ri, hi, hu, você, רוצה, tem o mesmo som. Ah, entendi. Hannah quer saber se estas palavras têm o mesmo som. Então, vamos ver estas palavras. Ela fala sobre estas palavras seguintes. Aqui é a pergunta dela. Tá. Não tem o mesmo som. Não tem o mesmo som. Agora, aqui temos ela, né? Temos hu, que significa ele, não o mesmo som. Hu. Agora, a respeito das outras palavras, eu posso entender que estes são, pode parecer um pouco, pode, né, soar parecido para o falante do português, porque aqui a gente começa com o, né? Vamos dizer o seguinte, na pronúncia mais correta, esta letra aqui é ein, né? Então, tem som mais forte, é o, né? O. Então, aqui é você ou ossa, né? Só que no dia a dia a gente fala você ou ossa, né? E aqui é rotse ou rotsa, né? Você, ossa, rotse, rotsa. E aí, Hannah, você pode ouvir a diferença? Tô sem entender nada. Leila, se você não entende, o que eu quero que você faça é o seguinte. Assista a minha live sobre o artigo ha. Assista minha live a anterior, né, sobre a preposição et. E depois assista esta live aqui sobre as declinações da preposição et. E se você ainda não entende, estou aqui. Pode me mandar uma mensagem em privado para a minha página no Facebook, Hebraicando com Yochai, eu vou te responder, tá? Tá, Solemar. More, você pode nos dar verbos, muitos verbos de palavras, muitas palavras. No YouTube tem muitos brasileiros que dão aula de hebraico, mas você é nativo israelense e não quero misturar as coisas. Não é a mesma coisa, principalmente a pronúncia. Veja, eu tenho um monte de ideias para lives, para aulas e outros projetos, como eu coloquei há 2 dias, eu acho. Se você tem ideias para mim, Solemar, porque eu não vou lembrar depois da live, né? Por favor, me manda uma mensagem com todas as suas ideias. Eu vou ver se eu posso fazer uma coisa aqui, tá? Rabino Ben Eliyahu faz a pergunta seguinte: Haroshi Koev, ele quer saber se para dizer dor de cabeça, né? Ele precisa escrever o seguinte: Haroshi Koev. Então, não, você não pode escrever assim, porque, ok, porque o que acontece, eu não vou explicar todo este assunto porque não é um assunto para
algumas aulas, né? Eu posso dizer o seguinte, ou Harosh Sheli Koev, é uma forma de dizer isso. Essa forma é a forma do hebraico da Torá oral e a forma mais comum no hebraico moderno. Harosh Sheli Koev. Ou eu posso usar um sufixo pronominal, exatamente como a gente estudou agora sobre a preposição et, né? Eu vou colocar rosh. Agora lembram et, e vocês lembram se eu queria dizer para mim, né? E se eu queria colocar o sufixo pronominal da primeira pessoa, eu fiz o seguinte, no singular, oti. Este yud é o sufixo pronominal da primeira pessoa. Por que é muito importante estudar esses sufixos pronominais? Porque estes sufixos eu não vou aplicar estes sufixos só na preposição et, mas em outras palavras e outras preposições. Com o tempo a gente vai estudar isso, né? Então eu posso dizer, para dizer minha cabeça, eu posso dizer Harosh, Sheli ou Roshi. E aí Roshi Koev. Roshi Koev significa estou com dor de cabeça. Literalmente minha cabeça, sei lá, tá né? Dói. Ou Harosh Sheli Koev, que é a mesma coisa. Esta forma do hebraico falado hoje em dia em Israel. E esta é a forma da Bíblia, né? Essa é a diferença, tá? A gente fala, eu tenho dor de cabeça, Daniel César Souza, obrigado. Obrigado, na verdade, eu sempre ouvi que pessoas falam, tô com dor de cabeça. Não sabia que dá para dizer, eu tenho dor de cabeça. Obrigado. Você é excelente professor, tô tirando muitas dúvidas. Obrigado, Hannah, tô aqui para vocês e com prazer, né? Eu acabei de acordar ou acordei agora. Tá, eu acabei de acordar e de novo a gente pode ver porque a gente não pode traduzir palavra por palavra, né? Porque eu acabei de acordar, literalmente em hebraico será gamarti ou gamarti ou siamti, né? Siamti, que tem o mesmo sentido. להתעורר, ok? סיימתי להתעורר ou gamarti, aqui é gamarti, a palavra gamarti. Vamos colocar também a transliteração, gamarti להתעורר, tá? Eu não posso dizer isso em hebraico. Esta estrutura, eu acabei de acordar, não faz sentido, né? Não, só acordei. Acordei agora, né? התעוררתי עכשיו, assim. A gente não estudou os verbos, eu sei. התעוררתי עכשיו. Para estudar os verbos já é outro assunto, né? A gente precisa fazer uma série de vídeos sobre os verbos, né? O sistema verbal em hebraico é muito diferente do que o sistema verbal em português. Mas só para vocês verem, התעוררתי עכשיו, né? Eu acordei. התעוררתי עכשיו. Até nos verbos, só para vocês vejam, né? Para vocês poderem entender por que isso é tão importante. Aqui temos este yud. Este yud é um sufixo nos verbos. De novo, o sufixo da primeira pessoa singular, התעוררתי, né? É a mesma coisa como os sufixos da preposição et, certo? Que a gente estudou. Oti. Não sempre funciona assim, mas muitas vezes sim. Você poderia repetir quando uso ani e quando não uso, nos exemplos dados no começo. Tá. Nos exemplos dados no começo, vou explicar para você, com prazer, Daniel. Só um minutinho. Então, temos isso aqui. Quando eu uso ani e quando eu não uso ani. Porque aqui eu não usei a preposição ani, e aqui aqui eu usei a preposição ani, e aqui eu não usei a preposição ani. E Daniel quer saber por quê. Tá. Primeiramente, aqui o verbo é roe. Roe é um verbo no presente, quer dizer vejo, eu vejo ou estou vendo, né? O que acontece é que em hebraico, o verbo no presente não conjuga entre as pessoas.
Eu vou te explicar isso aqui. Eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Então, se eu falo ani roe, ata roe, hu roe, né? Ani roe, eu vejo. Ata roe, você veja. Hu roe, ele veja. Então, não tem diferença, veja. O verbo, né, não muda. E por isso a gente coloca o pronome pessoal geralmente no presente, para a gente saber sobre quem vê. Eu vejo, você vê, ele vê, quem vê. Só que, nos outros exemplos, eu não coloquei geralmente o pronome pessoal ali, porque aqui está escrito raiti. Isso aqui, este yud, é o sufixo que representa a primeira pessoa singular. Quando eu falo raiti, eu já falo ani raiti, né? Eu já falo ani, eu vi. Eu já falo eu vi. Por isso eu não preciso colocar. Na verdade, isso é o que acontece em português, certo? Viu? Eu não devo dizer você viu, né? Viu? Ou vi ontem que, sei lá, que você fez uma coisa, né? Ou a gente não deve colocar o pronome pessoal porque ele já está dentro da colocação do verbo. Tá, vamos ver se tem outras perguntas. Você podia criar um grupo no Zap? Edson, eu não sei, vamos ver, tá? Eu vou pensar nisso. Eu vou pensar nisso. Finalmente entendi o uso de et ha. Hana, que bom que você entendeu. Que bom. Fico muito, muito feliz. E se qualquer pessoa que está aqui não entendeu, por favor, assista de novo do começo até o fim. E se ainda não entendeu, eu estou aqui para ajudar vocês. Sempre podem me mandar uma mensagem em privado para a minha página Hebraicando com Yohai. Estou assistindo pela primeira vez Adalberto. Seja bem-vindo, Adalberto, né? É a primeira vez que eu ouço este nome, Adalberto, tá? Acordar também pode ser cam, certo? Hannah falou que acordar, eu falei que acordar é leitorer, né? Eu falei aqui hit-orarti, né? Eu acordei. Hit-orarti. Hit-orarti. E ela fala que também eu posso usar outro verbo, kam, ou kamti. Kamti também tem o mesmo sentido. Eu acordei. Kamti com M aqui. Né? São sinônimas. É isso mesmo. Vamos ver se tem outras perguntas ou que a gente pode fechar esta live, porque estou muito cansado. Tá. Vamos ver. Tá, Márcio, obrigado. Estou aprendendo cada vez mais. Fico feliz, Márcio. Eu só quero dizer a vocês, por favor, compartilhem este live, né? Esta live, compartilhem esta live para outras pessoas poderem assistir todas as minhas lives. Sempre eu estou aqui para responder as suas dúvidas. Como eu falei, eu não me sinto 100%. Estou meio doente. Então, eu vou fechar esta live agora. Se ainda vocês têm uma pergunta, qualquer dúvida sobre qualquer assunto, principalmente sobre o nosso tema, a declinação as declinações da preposição et, eu estou aqui para responder vocês. Tá, Marcelo, resumo da aula. Marcelo quer resumo da aula, sabem o que? Vamos fazer um resumo da aula, vamos ver o que a gente estudou nesta aula. Eu vou fazer isso rápido, né? Vou fazer isso muito rápido, mas acho que ainda pode ser muito bom para nós, tá? Vamos ver isso rápido. Só um minutinho, vamos voltar para o começo. Tá, então a gente estudou sobre na aula anterior a gente estudou sobre a declinação, desculpa, a preposição et. Não vou falar sobre isso agora, né? Então, o que acontece é que quando tem um pronome pessoal que ocupa a função de um objeto direto, a gente deve colocar a preposição et antes dele,
tá? Então, como por exemplo, eu vi o computador, né, que é um objeto direto definido. Por que é definido? Porque tem o artigo antes dele, certo? Então, eu devo colocar aqui a preposição et em hebraico, tá? Mas o que acontece quando temos frases como eu ouvi ou eu vi você? Porque o que acontece é que aqui você, nesta frase, ele funciona como objeto direto. E a gente também explicou que os pronomes pessoais sempre são definidos, sempre são definidos. Eu não posso colocar o artigo antes de um pronome pessoal. Eu não posso dizer ha'ata, né? Não dá. Então, ele aqui funciona, o pronome pessoal você funciona como um objeto direto definido, né? E a gente deve colocar a preposição et antes dele, certo? Então, o que eu falaria aqui, de acordo com isso, a gente deveria dizer, por exemplo, nesta frase, raiti, que significa eu vi, né? Et, a gente deve colocar a preposição et antes deste pronome pessoal, que ocupa a função de um objeto direto, e depois o pronome pessoal ata. Raiti et ata, certo? Isso que eu falei. Só que isso não funciona assim, né? O que temos aqui é um sufixo pronominal. Qualquer pessoa que estuda hebraico deve estudar sobre os sufixos pronominais. Em hebraico a gente fala tsuran, sofi, né? São sufixos que representam os pronomes. Podem representar um pronome pessoal ou um pronome possessivo, tá? Então vamos ver como isso funciona e vamos ver, tá? A gente não fala ani rotze lirot, eu quero ver et hu, et ele, não. A gente fala ani rotze lirot, oto. O que é oto? Oto é a preposição et mais o sufixo que representa ele, que representa hu, né? O pronome pessoal hu. Este vav aqui, né? E a gente deu outro exemplo. Ani rotze lirot otcha. Otcha é você, certo? Ata. Então, este sufixo aqui representa a segunda pessoa masculina. Otcha, você, ata. Eu não posso dizer et ata, mas et ata, né, muda para otcha. A gente também viu que quase sempre a preposição et com sufixos pronominais começa com o, né? Nesta declinação. Ela tem outra declinação que a gente talvez fale sobre ela na próxima live, né? Então, quase sempre começa com o, exceto da segunda pessoa plural, tanto no masculino quanto no feminino. E também eu mencionei que na linguagem coloquial a gente fala otrem ou otren. Até na verdade, se a gente escreve o seguinte, etchem, né? Etchem é a forma correta, né? Aqui temos et, né, que é a preposição et, e temos chem, que é o sufixo pronominal para vocês masculino no plural, certo? A maioria das pessoas, não só que eles falam otchem, a maioria das pessoas também no hebraico, no dia a dia, eles escrevem assim, otchem. Este vav geralmente representa a vogal O. E eles escrevem assim, a maioria das pessoas, otchem, né? Otchem. Não faz sentido, não existe em hebraico, mas é a maneira que quase todo mundo fala. Otchem e também escrevem otchem. Vamos fazer o quê? Tá? Então, e a gente deu alguns exemplos, né? É isso, não vou agora falar de novo todos esses exemplos. Eu sim, no meu site, eu vou colocar, tem aba, eu vou mostrar a vocês o meu site, porque no meu site tem uma aba de material, vou mostrar a vocês, só um minutinho. Vamos entrar, meu site hebraicando.com. Então temos aqui material para membros. E tem aqui algumas coisas legais e tem também material das lives, né? Até agora eu coloquei só
slides das primeiras 2 lives que eu já fiz. Então, só por exemplo, a primeira live e slide da live. E vocês podem ver aqui e também baixar o slide, ou aqui, download, né? Para ter acesso a esta aba, vocês devem se inscrever, né? Mas, claro que a inscrição é totalmente gratuita, tá? Então, temos outras perguntas. Vamos ver, eu vou dormir já já, mas só vamos ver se tem sim outras perguntas. Kamti, não sabia sim, Edson. Kamti tem o mesmo sentido de hit orarti, significa acordei. Agora sim eu entendi, vou ver de novo para entender ainda mais. Denis Souza, que bom que você começou a entender. Se você não entendeu, por favor, pode me mandar uma mensagem, vou tentar te ajudar. Refuah Shlema, obrigado, Márcio, muito obrigado. Ok, Henrique, eu quero falar para você uma coisa. Henrique falou o seguinte, eu já falei que eu vou fechar esta live, mas eu realmente gosto disso. Gosto de ensinar, gosto de ajudar. Então, gente, só um minutinho, vamos ver. Henrique falou o seguinte, opa lá, ok. Ele falou o seguinte, Todá Rabá, isso em hebraico, para aqueles que não podem ainda ler, eu vou colocar aqui a transliteração, ok. Todá Rabá, muito obrigado, Moré, né, tipo professor, e aí, Mazal Tov. Ok. Na verdade, Henrique, eu fiz um vídeo sobre este assunto, sobre Mazal Tov. O que acontece é que temos em português a palavra parabéns, né? Parabéns, que em hebraico tem 2 sentidos. Eu posso traduzir a palavra parabéns para kol hakavod, né? Kol hakavod, ou para Mazal Tov. E eu fiz um vídeo que lá eu expliquei a diferença quando a gente usa Mazal Tov e quando a gente usa Kol HaKavod, tá? Eu vou explicar isso só um minutinho, tá? Kol HaKavod. Kol HaKavod a gente usa quando uma pessoa fez uma coisa difícil, a gente quer dizer a ele que, uau, que bom que você conseguiu fazer isso, né? Parabéns que você fez isso. Então, se uma pessoa, por exemplo, conseguiu, sei lá, ele quer fazer exercícios qualquer dia, né, para a saúde dele. Isso é muito difícil às vezes, né? Ou ele quer fazer dieta, uma coisa assim, e ele consegue, eu posso dizer a ele, Kol HaKavod, parabéns, Kol HaKavod para você, né? Kol HaKavod, muito bom. Mas Mazal Tov já tem outro sentido. Mazal Tov a gente geralmente fala em ocasiões especiais. Por exemplo, casamento, aniversário tanto do nascimento, tanto do casamento. Sei lá, quando uma pessoa foi promovida no trabalho dele também. Na verdade, nestes, tem casos como isso que eu posso dizer para ele, coloca a né? Porque, uau, você conseguiu fazer isso, agora você foi promovido para ser, sei lá, administrador, uma coisa assim, diretor, sei lá, mas também Mazal Tov, né? Porque também é uma ocasião especial, né? Então, o que eu queria te dizer é que neste contexto, é melhor dizer Kol HaKavod. Tipo, aqui, Toda Rabá Moré. Espera aí. E aqui eu quero colocar nossa Bassad. Para aqueles que não sabem o que eu escrevo aqui, Bassad. Sigla em aramaico significa Bessiata de Ishmael, com a ajuda dos seus, com a ajuda de Deus, na verdade, né? Tá, então, Kol acabou. Você deveria escrever Toda Rabá More Kol HaKavod. Tranquilo?
Tá. Agora eu vejo que não dá para ver bem, certo? Não sei porquê, desculpem. Espero que vocês podem, Acabou. pelo menos podem ler o que eu escrevo. Não sei por que é tão ruim. Talvez por causa da internet, não sei. Tá, tá, gente. Eh, eu vou acabar esta live agora. Só última coisa. Depois eu vou ver se tem mensagens que eu não notei, que eu não vi, talvez, e não respondi. Só última coisa, porque Hannah aqui, ela falou, por favor, me avisa quando você terá outra live, tá? Ok. Eu vou avisar vocês. Tá ótimo, Edson. Então, só para mim parece tipo desfocado. Tá. Henrique. Henriqueta, desculpa. Ela falou Anisha, ela é mulher. Isha, só uma coisa a gente escreve com a letra Aleph, né? Eu vou escrever para você aqui, vou comentar para você, Anisha, né? Ok. Então, Hannah fala aqui. eh, ela quer que eu a avise antes da outra live. Vejam, eu ainda não tenho um horário fixo, mas o que eu faço é que eu coloco no Facebook uma postagem e eu aviso, né, antes da live. Eu fiz isso, acho que na segunda-feira eu já coloquei na minha página Hebraicando com Yohai eh, uma publicação que lá eu escrevi que eu ia fazer uma live na quinta-feira, nas 6 horas, horário de Brasília, né? E também hoje eu também coloquei esta postagem de novo. Então, gente, por favor, me sigam a minha página, sigam a minha página e aí vocês vão ver, tá? Ai, nossa. Tá. Kolakavod também significa toda honra ou respeito. Sim, Daniel, você tem toda a razão. Kolakavod literalmente significa toda honra, né? Kolakavod ou respeito, certo? Por isso a gente fala assim, né? Eu respeito a pessoa por causa daquela coisa que ele fez. Então falo para ele Kolakavod, ou seja, você tem toda a minha respeito, né? Todo o meu respeito ou toda a minha honra. Tá, gente? Então, vou fechar esta live. Por favor, compartilhem estas lives. Eu vou ver depois os comentários se tem uma coisa que eu não vi, que não respondi. Vou responder. Eu vou colocar esta live também na minha página no Facebook Hebraicando com Yohai e no meu canal no YouTube Hebraicando com Yohai. Tá, gente? Então, tchau e a gente se vê na próxima live.